dia, povo abençoado de Jesus. Vamos para mais um estudo então, né? Gênesis capítulo 23 ao 26. E agora inicia falando sobre a morte de Sara. Com 127 anos ela morre, né? E Abraão agora quer um lugar para sepultar a sua morta. E ele vai comprar, né? Em Hebron, a caverna de Macpela, dos heveus, né? E ali ele paga por aquele lugar para sepultar a sua morta. Quando eu fui em Israel, eu cheguei em Hebron. Lá, o suposto lugar do túmulo dessa caverna, construíram um mausoléu em cima, onde está o túmulo de Abraão, de Sara, de Isaac, né? De Lia, né? Raquel foi enterrada no deserto. Então tem o túmulo dos patriarcas, né? Davi, Jacó, né? Dizem que está tudo ali naquele lugar, né? Eu acho que não, que aquilo é uma ficção, né? Mas eles fizeram aquele mausoléu em homenagem, pode ser que seja aquele lugar, como pode ser que não seja aquele lugar. E tem uma verdadeira idolatria naquele lugar, né? Os judeus vão lá chorar de frente ao túmulo de Abraão, de Isaac, de Jacó, né? Dos patriarcas ali do povo judeu. Então, é interessante se conhecer da cultura e também visitar o lugar. Então, Abraão, ele chega naquela terra, ele compra aquele lugar, né? Para poder sepultar os seus mortos. Os mortos eram colocados em cavernas, né? Depois que os ossos ficavam ossos, eles tiravam, colocavam numa caixinha chamada ossuário. E depois lá na frente nós vamos ver que foi encontrado, né, em Israel um ossuário com inscrição muito importante. Mas por enquanto vamos ficar no estudo de Gênesis, né? Vamos então caminhando aí, Abraão então enterra a sua serva, a sua esposa, né? E na caverna de Macpela, que ele comprou na mão dos filhos de Et. E assim se confirma pelos filhos de Et a posse daquele lugar, né? Daquele lugar para Abraão. E agora Abraão vai mandar o seu servo, né? Buscar um filho, uma mulher para o seu filho Isaac no meio da sua parentela. E ele vai mandar essa pessoa colocar a mão debaixo da coxa dele e fazer um juramento. É muito interessante esse colocar a mão debaixo da coxa. A semente do homem é algo preciosíssimo para Deus, porque ali no testículo está a descendência dele, né? Como Deus mandou circuncidar o órgão sexual masculino, porque é dali que sai a semente, né? Muitos creem que o juramento era feito segurando o testículo, debaixo da coxa, segurar no testículo. A palavra coxa ali seria testículo em hebraico, porque jura pela minha descendência, ou seja, por aqueles que estão no meu testículo, a minha futura descendência, que você vai buscar a mulher no meio da minha parentela. Para nós isso pode parecer estranhíssimo, mas para eles não é. Segurar no testículo para fazer o juramento. Quando a gente vê também o povo oriental, eles beijam um aos outros, chama ósculo, né? Beijo. Você vai ver judeu beijando o rosto de um lado e do outro de outro homem. E árabe também, barbudo às vezes, com aqueles árabes com cara de terrorista e judeu beijando o homem, né? Isso para eles é comum, para nós não. Beijar o homem não é uma coisa comum, costumeira, né? Então, segurar no testículo, né? Você vai ver que lá em Gênesis também nós vamos ver que 66 almas saíram da coxa de Jacó. Ó, a alma não sai da coxa de Jacó, mas as 4 que já estavam no Egito, 70 almas, 70 pessoas. Então, você pode pensar, não, não concordo, não é obrigado a concordar. Eu estou te colocando uma coisa para você pensar, né? Por que eu colocar a mão debaixo da coxa se a coxa não representa nada, mas o testículo representa o lugar onde está a descendência. Lá na frente também você vai ver que Deus vai ferir a coxa de Jacó. Ali a palavra coxa não é testículo, é coxa. Ali ele feriu o nervo ciático da coxa dele. Mas o nervo ciático da coxa tem a ver com a reprodução, né? Ou seja, Deus, quando fere o nervo ciático de Jacó, para abençoar a futura descendência, quando troca o nome dele para Israel. Então a Bíblia é cheia de coisas, né, interessantes. Então essa aí fica para você pensar. E aí ele botou a mão debaixo da coxa e jurou, né, pela descendência dele, que não iria pegar mulher estrangeira que não fosse da parentela dele para o seu filho Isaac. E ele vai partir. E ele fala com Deus o seguinte: Senhor, me ajuda, né? Aquela mulher que fizer isso, 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 eu vou saber que essa é a Senhor. Se não fizer,
eu vou saber que não está no meio daquelas pessoas. E quando ele chega, Rebeca cumpre aquilo que ele falou com Deus. Ela dá água para os camelos, dá água para ele, né? E ele entende que foi o que ele pediu para Deus, a prova, que aquela mulher é aquela mulher, uma mulher virgem. Só que ela é filha do Labão. Labão é o irmão de Rebeca, um cara espertíssimo, gosta muito de dinheiro, ele cresce o olho nos presentes, no dote, né? O que que mostra também? A noiva, naquela época, e até na época de Jesus, nenhuma noiva ela era tomada sem um dote, sem um pagamento. Então Abraão manda um monte de presente, de tesouro, para comprar uma noiva para o seu filho Isaque. E o que que isso tem a ver com Jesus? Ó, Deus enviou o filho dele ao mundo, né? E o filho dele ao mundo também tem uma noiva. Essa noiva é você. E o que que acontece? Quando você foi comprado por um dote altíssimo, um alto preço. Leia 1 Pedro, capítulo 1, verso 18. Porque não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado do vosso fútil procedimento, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro puro e sem mácula, o sangue de Cristo. Em 1 Coríntios 6,19 fala assim: não sabeis que os vossos corpos são o santuário do Espírito Santo de Deus que habita em vós, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. A noiva é comprada. Jesus comprou uma noiva, a igreja é a noiva dele, e foi pago um alto preço, e ele espera que essa noiva seja virgem. O que é ser virgem, né? Ser virgem é não ter outros deuses, né? Não prostituir com ninguém. Então, quando você lê Efésios capítulo 5, 24 a 29, ele vem buscar uma igreja pura, sem rugas, sem máculas, santa e sem defeito, lavada pela água da palavra. Foi pago um dote pela sua vida. Ali, ó, Abraão pagou o dote para Labão, parece que o pai já havia morrido, né? Então o irmão mais velho, o primogênito, recebeu o dote da mão do servo de Abraão. Mas você foi comprado na mão do diabo, ele era o seu pai. Você lê Efésios capítulo 2, verso 3, diz que todos nós éramos por natureza filhos da ira. Então você deve saber e valorizar o preço pago pela sua vida. Agora você não pode esquecer que você tem dono. E o seu dono é Jesus, ele é o noivo e vai vir buscar a sua propriedade, né? É interessante que Abraão mandou os servos buscar a noiva. E a Bíblia diz em Mateus capítulo 24, 30 em diante, que ele enviará os seus anjos para nos buscar. Os servos, os anjos, vão vir nos buscar para casarmos com o Senhor nos ares. Pensa nisso, olha que legal a analogia entre Isaac, Rebeca, a virgem, e Jesus e a igreja. E Isaac vai encontrar com ela no meio do caminho, vai levá-la para a tenda. Olha só, e Jesus também vai nos encontrar no meio do caminho. Nós vamos encontrar com ele no céu. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Leia 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 16 em diante. E você vai ver esse momento único, ímpar da nossa vida, quando Jesus voltar para nos buscar, para casar com aquilo que é a propriedade comprada pelo sangue dele. Então ele vai lá, ó, o servo de Abraão compra a mulher Rebeca, né? E Labão pede para deixar ela lá 10 dias, e ele fala não, que ele tem que ir embora e levar, e ele fala com ela se ela quer ir, ela fala que quer, e vai, e quando Isaac vê ela chegando, né? Ela vai cobrir o rosto com véu, né? Porque aquele é o noivo, e vai encontrar no meio do caminho com ele, e eles vão para a tenda, e ele vai amar ela, né? E vai casar com ela. Olha que louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aí agora Isaac tem uma esposa comprada, né, pelo preço que Abraão mandou, né, de joia, de camelo, de presente. E nós também temos um noivo que pagou um alto preço e que vai voltar para nos buscar. E agora no capítulo 25, Abraão vai tomar outra mulher chamada Quetura e vai ter mais 6 filhos com ela. E esses 6 filhos, né, que ele teve com Quetura, possivelmente, né, deram origem àqueles magos que vieram do Oriente em Mateus 2 e foram visitar Jesus ali, né?
Então Abraão, ele vai ter filho. E outra coisa interessante, um desses descendentes, Suá. Você vai ver no livro de Jó, Bildade, o suíta, um dos amigos de Jó, é descendente de Abraão com Quetura. Olha que interessante, né? Muitas pessoas falam, não tem origem o livro de Jó, é o livro de carochinha, isso aí é um livro de ficção. Não é. Você vê que Jó não é o livro mais antigo da Bíblia. Jó é depois de Abraão. Porque Bildade, o suíta, ele é parente, ele é descendente de do filho de Abraão com Quetura. Abraão vai ter esses filhos, mas da herança toda ele vai deixar para Isaac, que é o filho da promessa. Vai dar presente para esse, mas a herança vai ficar com Isaac. Então ele casa de novo, ele tem mais esses filhos, vão dar origem a outros povos no Oriente. Por isso que Abraão vai ser pai de numerosas nações, né? Embora Sara morreu, ele casou de novo. O homem é fera. Com 120 anos ele casa de novo, né? E vai ter filhos. E com essa mulher que vai dar origem a príncipes e a povos orientais. Então, aí vai falar agora a genealogia, né? A descendência dele. E agora ele vai morrer com 175 anos e vai ser colocado junto a Sara na caverna de Macpela, né? Em Hebron. Lembrando que se você for em Israel, você pode visitar esse lugar, a caverna de Macpela, suposta, né? Onde está construído um mausoléu em cima. E diz que ele morreu em ditosa velhice, ou seja, feliz, bem, né? Não morreu um caco caindo aos pedaços, ele morreu ditosa velhice e foi sepultado. Deus, ele dá longevidade e dá saúde. Toda boa dádiva vem do Pai das Luzes. Depois que ele morreu, Deus passou a abençoar Isaac, né, o filho da promessa, o seu filho que foi morar em Belaroi. Agora vai falar as gerações de Ismael. É interessante também que um dos descendentes de Ismael, um príncipe, é o príncipe Tema, ou Temã. Você vai ver também no livro de Jó, o Temanita, ou Tematita, é descendente de Ismael, olha só. Então em Jó, os amigos de Jó, tem dois lá, um é descendente de Abraão com Quetura e o outro é descendente de Ismael, né? Então muitos teólogos falam do livro de Jó, poesia, sei lá o que, um besterol, mas em vez de estudar a Bíblia, de conhecer a Bíblia, não tem nada ali. Quando você estudar o livro de Jó, você vai ficar abismado com a profundidade do livro de Jó. É o nosso próximo livro, está na suposta ordem cronológica, Gênesis, Jó, né? Então, quando acabar o livro de Gênesis, nós vamos estudar Jó. Então, aí agora fala a genealogia de Abraão com Quetura, né? De Abraão com Sara, que Isaac vai herdar tudo e que Abraão vai dar presente para os outros, e a descendência de Ismael, né? Ismael também vai morrer, né? E vai falar sobre a descendência dele, a origem dos descendentes de Ismael. Ismael morre com 137 anos e é reunido com o seu povo. E agora fala que quando Isaac casou com Rebeca, ele tinha 40 anos, mas ela era estéril. E ele orou ao Senhor. E ele vai, quando ele faz 60 anos, né, ela vai dar à luz a gêmeos. Olha que coisa. Você sabe qual que é a diferença de um homem de Deus para um que não é? Porque um homem de Deus não desiste, né? Olha esse aí, um vencedor. Ele casa com uma mulher, é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Tem muito crente que murmura da vida. Ah, eu casei, não tenho filho, eu isso, eu aquilo, outro. Eu não tenho isso. Aí ele ora um ano, acha muito. Esse aí orou 20 anos. E Deus atendeu o clamor dele. Eu não sei quando Deus vai atender o meu clamor, o seu clamor. Eu sei que ele não é surdo, que ele vive, que ele reina, mas ele é o Senhor. O Senhor não é você. Não é Deus que é o seu servo, é você que é servo dele. E ele faz conforme ele quer. Ele é o Senhor. Então Isaac, que é filho de Abraão, olha só, o herdeiro da promessa do Messias, teve que orar 20 anos para sua mulher ter filho. E quando ela engravida, Deus ainda fala com ele, 2 nações estão no seu ventre, né? E o mais velho será servo do mais moço. Muitos calvinistas pegam isso aí como predestinação, mas isso é presciência. Deus sabe o que vai acontecer. Ele não determinou isso.
eu te provo que ele não determinou isso, ele só falou o que vai acontecer. E Deus sabe tudo o que vai acontecer. Deus não obrigou Esaú a vender o direito de primogenitura para Jacó. E quando Jacó, nós vamos estudar nas próximas aulas, quando ele voltar de Padã Arã, você vai ver que ele vai ajoelhar 7 vezes diante de Esaú e chamar Esaú de meu senhor. Então não está falando de Esaú e Jacó. Está falando de Israel e Edom, o povo edonita. Leia Malaquias capítulo 1, verso 1 a 5, e leia Romanos capítulo 9, que os calvinistas deturpam, né, como uma predestinação fatalista. Aí você vai entender que Deus falou que vai exterminar a descendência de Esaú por causa da maldade deles. E exterminar a descendência é a descendência real. E se você não sabe quem são os descendentes reais de Esaú, Herodes, lá da época de Jesus, é descendente de Esaú. E o último Herodes vai ser morto lá na época do general Tito lá. Vai matar o último Herodes. Ou seja, não vai, a descendência real de Esaú, dos Edonitas, é exterminada. Então aí fala agora que a mulher vai engravidar e 2 nações, e os gêmeos vão brigar dentro do ventre, né? E o mais novo, o novo, querendo sair primeiro, segura o calcanhar do irmão, né? E aí o primeiro nasce peludo, o nome é chamado Esaú, que significa peludo, e o outro, porque segurou no calcanhar, a palavra Yaakov tem a ver com calcanhar. Isso é muito importante para você poder entender a profecia de Gênesis 3,15, quando diz que o descendente da serpente vai ferir o calcanhar do descendente da mulher. Olha só, calcanhar é Jacó. Legal isso, você já deve estar maquinando o que eu estou querendo falar, mas eu vou deixar essa surpresa lá para frente, para as próximas aulas. Então, nasce os dois ali, né? E aí, um vai crescer, ser flecheiro, Esaú, e o outro vai ser pastor. Isaac vai amar mais Esaú e a mãe mais a Jacó. E agora, Esaú volta do campo, da caça, e vê Jacó fazendo uma sopa de lentilha. A lentilha lá é de cor vermelha, tá? Não é verde como a nossa. E ele fala, né, e que daria tudo por aquela sopa, e Jacó fala, eu quero a sua primogenitura. Ele falou, eu te dou tudo, o que adianta? Eu vou morrer de fome, né? Estou morrendo de fome. Ele menospreza a maior bênção de uma pessoa, é que ele seria estar na genealogia de Jesus, ó. E ele vende, né, por um prato de lentilha, ou seja, por nada. E pelo fato da lentilha ser vermelha, o povo que vai originar de Esaú vai ser chamado Edom, Edonita. Edom é vermelho, por causa da sopa que ele trocou a maior bênção. E nós também, muitas vezes, temos que vigiar para não trocar a bênção de ser filho de Deus por pratos de lentilha que o diabo nos oferece. Uma noitada com a outra, com a mulher, sendo casado ou mesmo solteiro. Crente é prato de lentilha. Você vai jogar fora a bênção de Deus por causa de 1 minuto de prazer. Pensa nisso. A mentira, a falsidade, a língua fraudulenta, pratos de lentilha, agradar a pastores e não agradar o Senhor, piadas imorais e piadas com o nome de Jesus, pratos de lentilha, roda de escárnio, bebida, prato de lentilha. Então presta atenção nessa manhã. Não troque a bênção de Deus por nada. Não faça como Esaú, que tinha tudo para ser, bem de vida, bem com o Senhor, e jogou fora e amaldiçoou toda a geração dele por causa de um prato de lentilha. Termina falando, e assim menosprezou Esaú o seu direito à primogenitura. Cuidado com o que você faz, com o nome de Jesus e com o evangelho de Deus, para não virar uma negociata com um prato de lentilha. E agora, tendo fome na terra, ele vai até Abimeleque, rei dos filisteus, e Deus fala para ele, não desça para o Egito. Lembra que Abraão desceu para o Egito? Deus fala, pode ficar nessa terra aí que eu vou te abençoar.
Isaac vai cavar poços naquela terra, como seu pai cavava, como Jacó vai cavar. Você vai ver Jacó lá no livro de João. A mulher samaritana pergunta para Jesus se ele é maior do que o pai Jacó que cavou aquele poço. Então Deus vai prosperar Isaac naquela terra. E o homem vai ficar riquíssimo, vai abrir de novo os poços que os filisteus entulharam, que eram do seu pai, e ainda vai cavar novos poços. Repetindo, tudo que nós precisamos é da bênção de Deus. Não busque socorro no Egito, busque socorro no Senhor. Escute a voz de Deus. Esses homens, aprenderam a ouvir Deus, aprenderam a andar com Deus, aprenderam a suportar os sofrimentos sem desanimar, sabendo que Deus está no controle, né? Você vê, tinha fome na terra. Mas a fome na terra, Deus supriu a necessidade de Isaac, supriu a necessidade de Abraão, e Ele vai suprir a nossa necessidade até o último dia da nossa vida. Ele fala, eu vou te dar essa terra, multiplicar a tua descendência, e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. No descendente dele, Jesus Cristo, é bendita todas as famílias que o quiserem, a minha, a sua e as demais. E ele fala, porque Abraão obedeceu às minhas leis. Eu coloquei para você o código de Hammurabi, era a lei que tinha na época, e Abraão, ele era um homem temente a Deus, né? Obedecia às leis do Senhor. Lembrando que os 10 mandamentos só vão vir lá no decálogo, lá na frente. Não quer dizer que não havia leis naquela época. E leis que às vezes Deus deu a outros povos. Como eu creio no Código de Hammurabi, é bem semelhante aos 10 mandamentos. Ele agora vai cometer a mesma mentira de Abraão, né? Vão perguntar aos homens da terra quem é aquela mulher, Rebeca, ele vai falar que é irmã dele. Só que Abimeleque vai desconfiar e vai saber que a mulher dele falou, quase você traz maldição sobre a minha gente, senhor. Falando com essa mulher. Ele falou, não, porque eu tive medo. Olha só, você está vendo que esse pecado, né, passou para o filho também. O mesmo costume, né, mentiu. O temor, né, a Bíblia fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo e aquele que teme não está aperfeiçoado no amor. A história de Isaac semeou naquela terra, né, e Deus abençoou o fruto do trabalho da mão dele e ele recolheu 100 por um. Deus vai falar, aparecer para ele e falou, eu sou o Deus do teu pai, né, fica nessa terra, eu vou te abençoar, vou te dar essa terra, eu vou abençoar a sua descendência, né, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele fez um altar ao Senhor e aí ele ainda cavou ali e achou mais um poço de água. E Ameleque agora vê que Deus está com ele, que ele ficou poderoso e pede para fazer uma aliança com ele, para que não fira o povo de Abimeleque, e ele faz. E agora termina falando o que Esaú se transformou. Um crente que vende a sua bênção vira igual Esaú. Ó. Ele agora vai casar com 2 mulheres estrangeiras. Deus já sabia disso, que esse homem não prestava para estar na genealogia de Jesus. Ele não determinou isso, mas já sabia as escolhas de Esaú. E ele vai casar com essas 2 mulheres lá na frente. Você vai ver que elas vão ser amargura para Isaac e para Rebeca. Então, ele vai casar com 2 mulheres estrangeiras e em Gênesis 28 vai casar com mais uma, ou seja, 3, filha de Ismael também. Essas aí são da terra e a outra é filha de Ismael. Todas vão ser motivo de amargura para Isaac e para Rebeca. Que Deus te abençoe, te guarde, te livre de todo mal, persevere na leitura da Bíblia. Vão caminhando, olha só como é que passa rápido. Nós já estamos em qual dia? Olha só, o ano começou outro dia e já estamos aqui já no capítulo 26 de Gênesis. Deus te abençoe e te guarde, te dê um excelente dia em nome de Jesus.